bem com vocês? Eu espero que sim, que todos vocês estejam muito bem. Queridos, para início de aula eu gostaria, por favor, que vocês copiassem o cabeçalho com o nome da Escola Terra Mater, a data de hoje, dia 13 de maio. Coloquem, por favor, também o conteúdo que nós estamos estudando, tipos de sujeito, a habilidade que nós estamos desenvolvendo estudando esse conteúdo, que consiste em identificar o sujeito nas orações. A aula de hoje é dividida em algumas etapas, eu farei a explicação do conteúdo, nós faremos juntos alguns exercícios e eu deixarei uma atividade para que vocês possam realizar, ok? Bom, você recebeu, junto com essa videoaula, um material anexo. Eu gostaria, por favor, que você abrisse esse material para que nós possamos juntos dar andamento à aula, fazendo a leitura do texto que você recebeu, ok? Então você recebeu um texto chamado Um Cordel sobre Estilogravura. Vamos fazer juntos a leitura desse texto, então? Acompanhe comigo, por favor. Um cordel sobre estilogravura. Chamam de estilogravura esta arte muito pura que há milênios já perdura. A gravura na madeira, arte sério brincadeira, porém nunca falta o amor para o estilogravador, ter a arte verdadeira. O artista que faz estilo, ele vive tão tranquilo. Na madeira o seu estilo, num desenho faz brotar. Com a goiva vai talhar o desenho invertido, mas nem tudo resolvido, a matriz falta entinar. Nós temos algumas questões para analisar alguns trechos aí deste cordel. Vamos juntos então? Sempre é importante que depois da pergunta você coloque uma pausa para poder responder individualmente e aí depois você volta para conferir a sua resposta, ok? Combinado assim então? A primeira questão é: qual etapa da estilogravura é retratada no cordel? Bom, a etapa que é retratada no cordel é o momento em que a imagem é entalhada na madeira, certo? Próxima questão. Na primeira estrofe, há uma apresentação da técnica de estilogravura. Observe o verbo chamam no primeiro verso e responda: quem executa a ação expressa nessa oração? Bom, você vai perceber que esse verbo não identifica quem realiza a ação. Então, nesse cordel que foi lido, não é possível identificar com exatidão quem executou a ação expressa pelo verbo chamar. Ou seja, quem são as pessoas que chamam a estilogravura de arte muito pura? Não é possível identificá-las. O sujeito não está presente na oração e também não é possível identificá-lo pela desinência verbal, como é o caso do sujeito oculto, em que isso é possível, né? Porque nesse caso, ela não remete a um referente que tenha sido apresentado no texto. Em orações como essa, o sujeito é classificado como indeterminado. E você recebeu aí alguns outros exemplos de orações que também têm o sujeito indeterminado. Vamos fazer a leitura delas então. Telefonaram para você ontem à noite. Precisa-se de motorista para início imediato. Estão ligando da escola desde o início da tarde. Então perceba que nessas orações, todos os verbos não indicam o sujeito, ok? Uma outra característica dessas orações que nós analisamos é que ou os verbos estão conjugados na terceira pessoa do plural ou então na terceira pessoa do singular, acompanhados aí pelo pronome se. Nesses casos, então, o sujeito é indeterminado. E para que a gente possa entender melhor, coloque aí no seu caderno a construção desse conceito, tá? Então, quando o sujeito de uma oração não pode ser identificado nem pelo contexto em que a oração aparece, nem pela desinência verbal, quando nenhuma forma nem outra for possível de identificar esse sujeito, ele recebe o nome de sujeito indeterminado, ok? E o motivo de se indeterminar o sujeito é bem simples. É usado porque ou não se conhece quem executa a ação verbal, ou então porque eu não quero revelar a identidade de quem a executa, certo? Então, vamos lá para um outro caso de sujeito, ou o caso do sujeito inexistente, ou também conhecido como oração sem sujeito. Vamos analisar juntos mais um trecho. Você também tem esse trecho ali e com base nele algumas questões. Chamam de estilogravura esta arte muito pura que há milênios já perdura. Muito bem, nós temos ali a primeira questão. Qual é o verbo da oração em destaque? É o verbo haver, ele aparece ali na forma a, não é? Que informação essa oração acrescenta ao texto? Ela nos traz uma informação sobre o tempo, em relação ao tempo.
E a próxima questão. É possível determinar o sujeito dessas orações? Analise ali. Você consegue identificar algum sujeito? Não. Na verdade, não há sujeito, então não é possível identificá-la. Então, é chamada de oração sem sujeito ou com sujeito inexistente a oração em que a ação apresentada pelo predicado ela não pode ser atribuída a nenhum ser. Essas ações são indicadas por verbos que não admitem sujeito. E você vai perceber que eu trouxe ali 4 situações em que não há sujeito. Então, esses verbos não admitem sujeitos e são chamados também de verbos impessoais. Vamos analisar cada um desses casos? O primeiro ali, verbos que exprimem fenômenos da natureza, como os verbos chover, trovejar, nevar, anoitecer. Olha o exemplo de frase. Choveu muito ontem à noite. Durante o horário de verão, anoitece mais tarde. E o outro exemplo, amanheceu às 5h20. Então perceba que eu não consigo identificar o sujeito justamente porque ele não existe, né? São todos verbos impessoais, como é o caso do verbo haver, utilizado com o sentido de existir. Havia uma porção de crianças na escola naquele horário. Não há razão para você se desesperar. Aliás, perdão. Não há razão para você se desesperar dessa forma. Também verbos haver, fazer e ir quando indicam um tempo transcorrido, um tempo já passado. Trabalho nessa empresa há 10 anos. Faz 2 horas que espero para ser atendido. Vai para mais de 1 ano que ele não me visita. Então, são exemplos também de orações sem sujeito. E o verbo ser quando indica tempo em geral. Vamos ver aqui como ele aparece nas frases. Era inverno e todos que andavam pelas ruas estavam bem agasalhados. E um outro exemplo. Era bem tarde quando chegamos ao hotel. Então, perceba que em todas essas orações, né, nesses 4 casos apresentados, essas ações expressas pelos verbos não admitem sujeito, ok? Então, são todos verbos impessoais. Queridos, na aula anterior, eu havia solicitado que vocês começassem a elaborar um mapa conceitual, trazendo características, informações ali sobre os tipos de sujeito. Eu coloquei aqui no quadro algumas informações que se referem a esses tipos que nós estudamos. Muito bem, nós vimos então na aula anterior que o sujeito simples contém apenas um núcleo e que o sujeito composto é formado por mais de um núcleo. O sujeito oculto ele não está explícito, mas ele pode ser identificado pela desinência verbal. Hoje nós estudamos o sujeito indeterminado, ou seja, é um sujeito que não está presente na oração, não pode ser identificado pela desinência verbal, nem pelo contexto, porque intencionalmente ele não foi citado, ou seja, não há intenção de querer revelar a identidade desse sujeito. E também estudamos oração sem sujeito, que ela ocorre quando ações expressas pelo verbo não podem ser atribuídas a ninguém. Bom, com as informações que você já possui, com essas que eu trouxe aqui na aula para finalizá-la, eu gostaria que você concluísse esse mapa conceitual, faça esse mapa no seu caderno e me apresente lá na escola quando as aulas presenciais forem retomadas, ok? Um grande abraço a você e até a nossa próxima videoaula.